Olá, segundos anos. Sobre o conteúdo urbanização mundial. Vocês têm que estar atento que a urbanização só foi possível graças à recuperação dos núcleos urbanos após a queda do feudalismo, que era um sistema baseado em terra e não permitia o avanço da urbanização devido à desorganização que teve o mundo após a queda de Roma, tá? E as invasões dos bárbaros. Quando cessaram essas invasões dos povos bárbaros, a estrutura urbana começou a resplandecer graças à burguesia, aos burgueses que patrocinavam as grandes navegações e lucraram. Logo, quando houve a era industrial, no final do século XVIII, começo do século XIX, a urbanização e a industrialização ficaram diretamente associadas. Por que motivo? Um cresceu graças ao crescimento do outro, porque nos centros urbanos acabaram se concentrando tudo que era necessário para a industrialização. Mercado consumidor, fonte de energia, mão de obra trabalhista, acabou criando-se uma rede urbana bastante complexa. Tá? Automaticamente, essa rede foi se expandindo e ficando cada vez mais ampla devido às necessidades humanas, devido à industrialização. Tanto é que, se vocês perceberem, que as maiores cidades do planeta hoje, a maior parte são cidades com grandes centros industriais, tá? Automaticamente também com grandes centros urbanos. Um exemplo, Tóquio, tá? Um outro fator importante que aconteceu em 2008, segundo algumas estatísticas, é que pela primeira vez na história, nesse ano, a população mundial se tornou-se majoritariamente urbana, tá? Automaticamente as cidades cresceram de uma forma extraordinária. Nós saímos de níveis de grandes cidades, metrópoles, para trabalhar com níveis de cidades chamadas megacidades e agora também as chamadas megalópodes. Ou seja, tudo isso devido ao crescimento urbano. Vamos pegar um exemplo aqui, São Paulo. São Paulo cresceu tanto que foi praticamente engolindo, se juntando com outras cidades, num processo que nós chamamos de conurbação, tá? Automaticamente, a parte urbana desse século seria a parte das chamadas megalópodes. O que seria isso? São grandes centros urbanos, são grandes megacidades que acabam se juntando, tá? São núcleos de 10, com cidades com mais de 10 milhões de pessoas que acabam crescendo tanto que uma acaba se aproximando e se unindo à outra. Nós temos, por exemplo, como vocês estão pesquisando, a chamada Boss Rush, que nada mais é que a cidade que Boston se uniu com Washington. Não dá para saber onde começa um e termina a outra e vice-versa. Nós temos também na Ásia Tokaido, que é a Tóquio, e cresceu tanto que acabou se juntando com outra grande cidade japonesa. E no Brasil, como se espera futuramente, São Paulo e Rio de Janeiro. A distância entre uma e outra está sendo preenchida por núcleos urbanos que são crescentes.